Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. Livro de 1 Reis. Primeira Reis, capítulo 18. Tira a foto. Assim, para fingir que é espiritual. É aqui. É por isso que eu só prego uma vez no ano, gente. Capítulo 18, verso 32 de 1 Reis. Louvar a Deus por essa oportunidade. Deus é bom em todo o tempo. É a bondade dele que nos trouxe até aqui. Capítulo 18, verso 32. Os que acharam, digam: eu vou para o céu. Os que não acharam aqui também. Não tem nem como não achar, né? Aleluia. Põe a versão ACF, a gente consegue? Pra gente ler igual? Se for possível. Se não for, tá tudo na paz, tá? Capítulo 18, verso 32 diz assim: e com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Feche seus olhos. Pai, te damos graça nessa manhã mais uma vez. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor ainda há de fazer dentre nós. O Senhor sabe como estamos nesses meses, nesse ano que decidimos ouvir a Tua voz acerca de reconstrução. Esta manhã nos prostramos aos Teus pés mais uma vez, Jesus. A verdade é que o Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos. O Senhor sabe o que está destruído dentro de nós. O Senhor sabe como estão os nossos muros, como estão as nossas portas. O Senhor sabe como está a nossa alma e o nosso espírito, Jesus. Espírito Santo, eu te convido mais uma vez, vem conversar conosco. Essa manhã, que toda limitação humana não impeça aquilo que o Senhor tem para falar com a tua igreja, Jesus. Eu sei que a grandiosidade daquilo que o Senhor tem para esta manhã ultrapassa tudo que eu possa entregar aqui neste lugar. Mas tem misericórdia da minha alma mais uma vez, Jesus. Que eu possa ser um instrumento em tuas mãos, que eu possa ser aquele que alimente a tua igreja nesta hora, Pai. Que todo comichão em nossos ouvidos agora seja repreendido pelo poder do nome de Jesus. Que toda ação maligna que possivelmente esteja sendo efetuada agora para tentar barrar o andamento deste culto seja neutralizada agora em nome de Jesus. Senhor, fala conosco mais uma vez agora através da sua palavra, de uma forma nítida, clara, concisa e eficaz. Edifica-nos para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Olhe para cá. Prometo não ser cansativo aos irmãos. Tem uma mensagem muito singela. Na verdade, é mais uma conversa daquilo que Deus falou comigo nessa madrugada. E eu quero compartilhar com vocês. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, texto áureo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu os ouvirei do céu, os perdoarei e sararei a sua terra. Eu fico tentando entender o que aconteceu no meio da minha caminhada com Deus para que eu escolhesse trilhar um caminho que cada passo que eu dou dentro desse caminho
faz com que eu me distancie de Deus. Repito, o que aconteceu na minha caminhada para que eu escolhesse andar por um caminho que a cada passo que eu dou dentro desse caminho me distancia de Deus? Quão bom foi essa proposta que me fez olhar para esse caminho e achar ele tão belo e tão atrativo? Quão bela foi essa proposta que me convidou a andar por esses caminhos, que fez eu olhar para o caminho e entender, vale a pena pisar por aí. Ou talvez não foi proposta, mas quão decepcionante foi essa frustração que gerou dentro de mim esse sentimento de olhar para esse caminho e fazer mais sentido eu andar me afastando do que permanecer perto. É Israel. O contexto, eu não vou me ater a ele, mas você sabe, Israel está vivendo numa apostasia. O livro de 1 Reis mostra inúmeros reis que decidiram fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Acabe, por sua vez, o texto de 1 Reis capítulo 16, verso 30, 31 e 32, vai dizer que o que ele fez foi pior do que todos os reis que vieram antes dele. Acabe se casou com Jezabel, e Jezabel trouxe para dentro de Samaria, para dentro de Israel, a adoração pagã ao deus Baal e a Azera, ou Astarote, como você preferir. E aí eu tenho que entender algo muito forte aqui. Mateus Soares vai dizer que os profetas do Senhor não se posicionaram a favor do Senhor nesse contexto, por dois motivos. Primeiro, se eles se posicionassem a favor do Senhor, o texto bíblico diz que Jezabel estava matando todo mundo. Então, se posicionou contra o Senhor, morre. Segundo motivo, eles não se posicionaram a favor do Senhor porque preferiram andar em aliança com Acabe. Porque o que Jezabel tem para oferecer para esses profetas é comodidade do palácio. O que Jezabel tem para oferecer para esses profetas é segurança. Anda comigo que eu não te mato. O que Jezabel tem para oferecer para esses profetas é provisão. Comida não vai faltar para vocês porque vocês vão ter acesso ao palácio. Salve 100 profetas que Obadias guardou de 50 e 50 numa caverna ali, protegidos, que eram fiel a Deus. Os demais, ou morreu, ou desviou. A minha pergunta é essa: o que foi que Jezabel fez para que aos meus olhos brilhasse a proposta de que me afastar do altar é melhor do que permanecer? Eu sei que talvez você olhe para mim agora e fale: Richard, eu estou aqui dentro, eu não estou apostato da fé, é isso? Deve ser isso, né? Se não for, finge que é. Eu estou crente, Richard, eu creio em Deus ainda, mas talvez o que Jezabel do século presente te oferta não é um Deus Baal, mas é a mesma artimanha que Faraó usou com o povo no Egito. Eles querem adorar a Deus? Então aumenta a carga de trabalho, porque eu acho que eles estão com muito tempo livre. Toda vez que você começar a perceber que o seu tempo está sendo ocupado demais a ponto de você não ter tempo para Deus, reveja o que você está fazendo. Eu só vim conversar. Terça-feira a gente vai pular aqui que você nem imagina, meu irmão. Já anunciou quem vai pregar? Só o fiozinho, só. Terça. Hoje a gente vai conversar. Encara aqui. Talvez o que Jezabel desse século está te apresentando é soprando em seus ouvidos dizendo: não, esse negócio de igreja, se você for uma vez por semana, tá da hora. Olha para sua casa, rapaz, cuida da sua família. E quem me conhece sabe, eu sou um defensor da família. Se você me ligar para conversar e falar: Richard, eu estou perdendo a minha família por causa do ministério, eu vou mandar você parar com o ministério e cuidar da sua família. Só que o problema é quando você está se afastando do altar. Eu dou um trabalho para a mídia. Se afastando do altar por qualquer outro motivo.
Olha o que acontece aqui agora. De tanto se afastar do altar, e de tanto prestar culto a Baal, Mateus Soares vai dizer que o altar está destruído por negligência dele. Ou seja, não tem reparo, não tem cuidado e não tem sacrifício. Mas é um povo que ainda cultua a Deus. O problema do povo não é que eles abandonaram os cultos a Deus, é que eles diversificaram um pouco. De manhã, eu cultuo a Baal. À noite, eu cultuo a Deus. No domingo, eu cultuo a Deus. Mas na segunda, deixa eu com o meu Baalzinho quietinho ali. Aí o problema disso é que Mateus vai registrar as palavras de Jesus dizendo: é impossível servir a dois senhores. E é claro que no contexto de Mateus ele está falando do Deus do dinheiro, que é Mamon. Mas eu estou contextualizando para você entender que talvez o Deus que está tomando espaço no seu coração não é físico, mas está tomando um espaço que só Deus tinha. E o altar que era só de Deus, faz muito tempo que você não coloca um sacrifício lá em cima. Faz muito tempo que você não sente vontade de entregar uma oferta lá em cima. Não estou falando aqui não, tá? Estou falando do seu altar. A sua casa. O seu relacionamento com Ele. Me encara aqui. O problema de tudo isso é que o povo está se afastando cada vez mais de Deus. 100 profetas que restaram estão guardados. Richard, mas se você ler capítulos à frente, você vai ver que Deus diz para Elias que tem 7.000 guardados, mas não é em Samaria. É 7.000 espalhado por aí. Aí lá em Tisbe, tem um homem que a genealogia não é apresentada. Tem um homem que a história anterior a esse texto não é contada, mas decide se posicionar. E aí Elias me quebra. Elias me quebra porque ele decidiu fazer o que é certo no meio de um povo que está achando que é normal fazer o que é errado. Porque tem uma hora que a gente olha para o que é errado e parece que está normal porque todo mundo está fazendo. Mas a única vez que você vai ouvir que a voz do povo é a voz de Deus é quando o povo fala isso. Você nunca vai ver Deus dizer que a voz dele muda por causa do grito do povo. Sabe qual é o problema aqui? É que quando eu decido me levantar, eu vou ter que estar preparado para aguentar o que vai vir. Ele chega diante de Acabe e diz: não vai chover. Você conhece o texto, não vou me ater aqui não. Eu estou só dando a introdução, a gente vai chegar lá. Calma. Não vai chover, porque eu estou diante de Deus, e o Deus que eu sirvo é o Deus de Israel, não vai chover não. Ele lança a palavra, ele vai para o rio Queride, é sustentado pelos corvos, bebe água do ribeiro, sai do Queride, vai para Sarepta, é sustentado pela viúva. Lá em Sarepta, Deus fala com ele. Vai falar com Acabe de novo? Nesse inteirinho, 3 anos e meio. A água em Israel está escassa. A vegetação está morrendo. Os animais estão morrendo. Quando Elias vai se apresentar de novo, Obadias é quem encontra ele. E ele diz: vai dizer para Acabe que eu estou aqui. Obadias, faz isso não. Alguns por aí disseram que te viram. E quando chegou lá o senhor não estava, Acabe matou. O senhor sabe que eu tenho sido zeloso com Deus. Não me manda falar isso não, porque vai que o senhor te arrebata daqui. E quando Acabe chegar eu morro. Elias, eu vou ficar aqui, fica tranquilo, pode ir lá. Quando Acabe volta, ó Acabe, és tu o perturbador de Israel? Ó quem está posicionado, eu não. É você e sua casa. Porque toda vez que a profecia bíblica confrontar as minhas práticas, eu sempre vou colocar a culpa na Bíblia e não em quem eu sou. Por isso que existe uma investida tão forte para dizer que isso aqui precisa ser atualizado. Vocês não estão comigo não, pelo amor de Deus. Vamos lá? Quando Acabe chega, ele fala: faz o seguinte,
reúne todo o povo, e é aqui que eu começo a mensagem que a gente leu. Olha o que Elias vai dizer: reúne todo o povo e vai me encontrar no Carmelo. Isso aqui mexeu comigo porque a posição de Elias é essa, ó. Eu me responsabilizo em começar a organizar a bagunça que não fui eu que fiz. Porque um dos problemas que nós enfrentamos é que nós queremos que as coisas se organizem. Porque eu olho para a situação e falo, não fui eu que fiz, não é culpa minha, não é responsabilidade minha, eu não tenho que me envolver com isso. O problema é que eu estou inserido no problema e não quero me posicionar para resolver só porque não fui eu que fiz. Aí Elias está me ensinando, já que eu estou vendo o problema e ninguém está resolvendo, quem vai resolver sou eu. Manda o povo vir até mim, manda o povo vir até mim, manda o povo vir até mim. Sabe o que Elias está me ensinando? Todas as vezes que eu quiser resolver o problema que eu estou inserido, eu preciso assumir a responsabilidade dele. E aí você aplica na área que você quiser, a vida é sua, faça como quiser. Mas se você está vendo um problema na sua casa, no seu ministério, na sua família, quem tem que se posicionar, já que ninguém se posicionou, é você. Está esquentando o negócio aqui. Elias, você perturbou Israel demais. Eu não, Acabe, foi você e a sua família. O problema quem causou aqui, Acabe, foi você. Mas para resolver isso aqui, manda o povo vir até mim. Eu amo a responsabilidade que Elias bate no peito e chama para si. Porque ele está me ensinando o seguinte, ó. Ainda que eu continue íntegro, eu sei que tem muitos se perdendo porque não estão mais com o altar de pé. Então vamos organizar isso aqui? Aí todo o povo vai até o monte. E não se engane, não é o cume do monte, tá? Não é lá em cima, eles estão no pé do monte. A única hora que ele vai subir no monte é quando ele vai orar depois de matar os profetas. Nesse primeiro contexto é todo mundo no pé do monte, porque é ali que o altar estava. Quando ele chega lá, você conhece, ele vai lançar o desafio. O desafio é esse: prepara o seu altar, prepara a sua lenha, corta o animal, separa dois, escolhe um, corta, mas não põe fogo. Vocês oram e depois eu oro. O Deus que responder com fogo é Deus em Israel. Todo o povo disse, boa essa palavra, Elias. Porque o coração do povo está dividido. O coração do povo não desviou totalmente. Só que o coração do povo também não consegue mais crer que o Deus que fez antes consegue fazer de novo. E talvez, só talvez, a gente entrou aqui hoje com um coração tão dividido que a gente olha para tudo isso aqui e fala, eu já vivi tanta coisa, eu acho que não compensa mais fazer o que eu fazia antes. Na verdade eu acho que não é que eu quero desviar de Deus, não é que eu quero ir embora, mas também não quero me envolver mais não. Mas também não quero fazer mais não. Afinal de contas, quando eu fazia, porque a reclamação de Elias foi essa, ó, eu sou o único que sobrou. Mal sabia ele que tinha 50 na caverna comendo pão e água durante mais de 3 anos. Pão e água dentro de uma caverna. Elias está livre e está reclamando porque acha que está sozinho. Ô Elias, me encara aqui rapidinho. Tomara que não tenha ninguém com o nome Elias aqui, em nome de Jesus. Me encara aqui rapidinho. Você está sofrendo ou sentindo as dores desse sofrimento porque Deus escolheu você para reedificar o altar que está quebrado. Eu estou sentindo a graça de Jesus aqui. Deus não vai usar o 100 que está guardado, porque o 100 que está guardado é para outro propósito. Deus não vai escolher os 7.000 de outras nações, porque os 7.000 é para outro propósito. Quem vai levantar o altar em Samaria e vai destronar Baal é você. Eu estou sentindo a graça de Jesus aqui, gente. Vocês me conhecem, eu não brinco com o altar. E o que eu vou falar agora eu acho que eu nunca falei. Eu estou sentindo que tem cadeias que vão ser quebradas aqui hoje. Deus não vai te perder para a frustração que te travou. Você vai levantar. Eu e remagácia. Jesus, que é isso?
Darianjou Yexiawa. Vamos lá. Vamos pro Carmelo. Os Bauazitas, sei lá o nome deles. São 450 de Baal, 400 de Azera, 850. Elias está sozinho. Elias diz: como vocês são muitos, começa vocês. Pode ir na frente. Depois eu vou. E eles vão até meio-dia. E clama, e grita, e se corta, e se bate, e nada. Aí Elias zomba. Quem sabe ele está dormindo, quem sabe está viajando. Aquele negócio todo. E nada. Aí quando chega a hora perto do sacrifício, que é às 3 da tarde para Israel, Elias fala: quer saber, agora é minha vez. É o texto que nós lemos no versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou até ele. E ele restaurou o altar do Senhor. Põe o verso 30 para mim, por favor, se for possível. E Elias disse a todo o povo: achegai-vos a mim. Todo o povo se achegou a ele. E ele restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. A expressão restaurou, ela não é a mesma que reedificou. E aí eu fui tentar quebrar a cabeça, porque se você ler o versículo que nós lemos, que é o versículo 32, diz assim, ó: e com aquelas pedras edificou o altar. São duas ações. Restaurou, verso 30. E edificou, verso 32. E aí eu sou meio doido com a Bíblia, quando eu vejo uma palavrinha diferente da outra no mesmo texto, eu tenho que descobrir o que é isso. E aí, Lucas, eu fui ver no grego, no original, no hebraico. Aí, verso 30. 30. Isso, 30. Obrigado, Deus te abençoe. E restaurou. E aí eu fui pro hebraico ver o que é isso aqui. E a expressão restaurou, no hebraico, significa Rafa. Aí eu, Rafa. Aí você vai ler no Strong o que significa Rafa. E Rafa, as definições eu anotei assim, ó. Curar e tornar saudável. Elias, antes de edificar o altar, ele vai curar e deixar o altar saudável. Isso quebrou minha cabeça, porque eu estou falando de um altar que é de pedra, meus pastores. Elias está curando a pedra? Como assim? Como que se cura uma pedra? Só que o texto vai dizer que ele só pega as pedras no versículo seguinte. Ele não pega as pedras no versículo 30. Porque no versículo 30 Elias não está tratando daquilo que é visível. No versículo 30 Elias está reedificando, está curando aquilo que é interno. O nosso problema é que a gente quer edificar o que vai ser visível aos outros. E Elias está me ensinando: antes de eu edificar o que os outros veem, eu vou sarar o que ninguém está vendo. Eu vou curar o que está ferido aqui dentro. E Jesus sentou muita gente aqui nessa manhã para dizer: eu sei como está quebrado aí dentro, eu sei como está sangrando aí dentro. Eu vi a decepção, eu vi a frustração, eu vi o sentimento de abandono, eu vi a lágrima, eu vi o choro. E antes de eu deixar você levantar o altar, eu vou te sarar por dentro. Porque o que a gente não sabe é que existem algemas invisíveis que me impedem de ficar perto do altar. E essas algemas só quem vê é quem te conhece por dentro. Por isso que às vezes você sorri aqui dentro e quando vai embora você está triste. E quem te acompanha fala: não estou entendendo. Você estava tão alegre lá dentro e agora parece que a sua alegria foi embora. É porque aqui dentro não está legal.
Aqui dentro eu não me sinto pronto ainda. Aqui dentro eu não me sinto legal para fazer ainda. Aí Jesus sentou a gente aqui e disse: fica tranquilo. Fica tranquilo que eu já levantei alguém para curar essa ferida que está aí aberta aí dentro. Fica tranquilo que eu sei que você sozinho não vai conseguir, mas eu coloquei alguém para andar perto e dizer: eu saro você, eu curo você, eu vou dar vida para você de novo. Eu sei que você chegou aqui pensando: para mim acabou, não tem mais jeito, meu negócio é dar culto, dar glória, dar aleluia e ir embora. E Deus diz para você: eu investi muito nessa carcaça, eu investi muito na tua vida, eu investi muito em você, eu não vou deixar você morrer assim. Eu sinto a guerra dessa casa, gente. Ela é baragaciel, é manjoga mamau andoriebe assaui. Eu vou te sarar primeiro. Eu vou te curar primeiro. Porque eu investi demais em você. Para isso acabar assim. Deixa eu beber água. Dá glória aí. Contextualizar para aliviar o clima. Já estava comigo no culto. Eu fui beber água. O diabo travou minha garganta. Vou falar que foi o diabo, vou falar que fui eu. Voltou assim, ó. A água no povo. Que loucura. Daquele dia em dia, toda vez que eu beber água, eu falo: vou beber água. Que aí eu respiro. Para dar pausa. Conselho para os pregadores, tá? Não, mas você for doido como eu. Fechei, voltei para cá, ó. Só para deixar você mais levinho. Elias, o que você está fazendo aí? Estou curando. Eu gosto do texto de Mateus, capítulo de número 4, se não me falha a memória, que é quando Jesus vai chamar os primeiros apóstolos, ainda discípulos, e ele vê Pedro e André pescando, e ele vê João e Tiago consertando as redes. Porque a vida cristã é isso. Enquanto uns vão para o campo de batalha arremessar a rede, essa rede vai ser ferida, vai ser rasgada, vai ser danificada. Sempre vai ter alguém no barco para consertar essas redes. Sabe o que eu aprendi com esse texto? Richard, fica tranquilo. Que ainda que eu te chame para ser mordido pelos peixes, que ainda que eu te chame para ser arrebentado debaixo das águas, que ainda que eu te chame para sofrer o peso de puxar os peixes para o barco, quando você voltar, eu vou ter alguém para te consertar de novo. Elias, eu estou curando o altar. É um movimento espiritual. Aí vem o verso 31. Põe para mim, por favor, verso 31. Estou encaminhando para o final, tenho 15 minutos. Olhe para cá. Verso 31 do capítulo 18 de 1 Reis, eu estou em 2ª. Vou ler aqui, ó. Primeira, está igual eu. Você leu minha Bíblia. Primeira Reis. Não? Vamos lá? Não? Então tá bom. Verso 31. Então tomou 12 pedras, conforme os números da tribo dos filhos de Jacó, a qual a palavra do Senhor veio dizendo: Israel será o teu nome. Ó que loucura. A tribo de Israel, ou melhor, Israel está dividida em reino norte e reino sul. Lucas domina isso aqui melhor do que eu para falar de geografia e de história, que eu sou péssimo. Mas existe 10 tribos para um lado e 2 tribos para o outro. Mas quando Elias vai curar o altar, quando ele vai pegar as pedras, ele pega 12. Porque o projeto de Deus para Israel sempre foi a unidade. Quem dividiu Israel foi os homens, com as suas dinastias, os seus reinados. Olha o que Deus falou comigo quando eu li esse texto. Richard,
Todo projeto que eu estabeleci para ser uniforme não ficará dividido por ação humana. Foi 1h30 da manhã essa, não 1h da manhã essa, você não. Achei tão poderoso quando eu vi isso. Todo projeto que Deus estabeleceu para ser unificado não permanece quebrado por ação humana. Quando Elias pega 12 preda é ruim, amor, desculpa. Preda é ruim. 12 pedras. Quando ele pega 12 pedras, ele está mostrando para Israel o seguinte: perante Deus, vocês ainda são um só. O que isso significa, Richard? Que Deus nunca aceitou a divisão que aconteceu. Deus nunca aceitou a aliança que foi quebrada. Deus nunca olhou para Israel e disse: agora eu tenho 2 Israel. Para Deus sempre foi um só. Vou contextualizar para ficar mais fácil para a compreensão de todos. Deus olhou para você e disse: eu sei que você foi embora, mas para mim você continua sendo um comigo. Eu sei que você decidiu andar nos caminhos meio torto aí, mas para mim você continua sendo um comigo. Eu sei que você não está tão bem como queria estar, mas quando eu olho para você, eu ainda vejo você sendo um comigo. Eu sei que você está fazendo umas práticas aí que está meio tortuosa. Eu sei. Está bebendo uns negócios que não é para beber. Está fumando os negócios que não é para fumar. Está cheirando os negócios que não é para cheirar. Mas quando eu te escolhi, desde o dia que você me aceitou, eu continuo olhando para você e dizendo: ele ainda é um comigo. E não é porque eu estou dizendo que você é um comigo que eu estou aprovando as suas práticas. Na verdade, eu estou te dando um alerta. Eu estou te vendo e eu não te largo, mas eu vou te sarar. Eu vou te sarar porque o vício na maconha não é saudável para você. Eu vou te sarar porque o vício na cocaína não é saudável para você. Eu vou te sarar porque o vício na bebida não é saudável para você. Você não está percebendo, mas a sua família já não é mais unida como era antes. Você não está percebendo, mas a serpente do Éden está entrando e você está deixando ela vir, falar o que quer, faz o que quer, age como quer. E agora você veio comigo. Nós vamos finalizar com essa aí. Tu queria a música? Chegou, aí ó. Estou acabando. Eu não vou deixar que essa divisão que você fez rompa o sacrifício que eu fiz. Eu não vou deixar que essa conversa torta, nesse relacionamento errado, acabe com a aliança que eu fiz com você. Ele pega 12 pedras porque entende que são as 12 tribos. Verso 32 e a gente encerra agora, por favor. Verso 32. E a gente encerra. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. São 2 coisas que eu entendo aqui e eu aplico e a gente encerra louvando a Deus. Ele vai pegar 12 pedras para edificar o altar. A expressão edificar aqui no original, no hebraico, é baná. Baná significa, eu anotei e vou ler para não falar besteira para vocês. Vocês não merecem que eu fale achismo para vocês. Baná significa construir, estabelecer, fazer continuar e, em última colocação, reconstruir. O que significa isso, Richard? Que depois que Elias sarou o altar, ele não vai levantar o altar que está quebrado. Ele vai edificar um altar novo em cima do altar que estava quebrado. Foi Elias que quebrou o altar? Não. Foi Elias que abandonou o altar? Não. Foi Elias que negligenciou o altar? Não. Mas foi Elias que decidiu colocar um altar novo ali. Ele pegou 12 pedras, isso aqui me quebra, Jamerson. Porque as 12 pedras que Elias vai pegar não são pedras uniformes, não são pedras trabalhadas,
não são pedras que foram cortadas. São 12 pedras, cada um no seu tamanho, cada um na sua espessura, cada um no seu peso, cada um na sua forma. Então tem pedras que são um pouco mais quadradinha. Tem pedra que é um pouco mais redondinha. Tem umas pedras que é um pouco mais triangular. Mas quando ele pega as 12 pedras, Mateus, tem espaço para cada uma delas no altar. E eu encerro numa voz muito branda. Meu tempo sumiu, se eu estourei, eu não sei não. Numa voz muito branda. 9 minutos, tô bem. Toda vez que Deus decidir reconstruir o seu altar, vai ter espaço para você nele. Richard, mas eu errei muito. Tem um espacinho para quem errou muito também. Richard, mas eu fui tão longe. Tem um espaço para quem foi tão longe também. Richard, eu acabei com minha família. Tem um espacinho para quem acabou com a família também. Richard, eu abri mão do ministério e olha, não quero mais nada. Tem um espacinho para você ali também. Richard, eu me acho muito grande, eu não sei se eu caibo nesses lugares não. Tem um espacinho para você que é grandão também. Richard, eu sou muito pequeno, eu me acho insignificante. Vai ter um espacinho bem pequenininho ali que é para o altar ficar equilibrado. Tem espaço para você também. Eu dei toda essa volta só para olhar para você e dizer que se você permitir, tem espaço para você no altar também. Se coloca de pé, a gente vai encerrar. A sua família só será destruída por causa dessa frustração, se você não se deixar encaixar no altar. O seu ministério só vai ter um fim por causa dessa frustração, se você não se deixar encaixar no altar. Deus te sentou aqui hoje para falar tanta coisa, inclusive isso. Ainda tem o espaço ideal para você no altar. E eu não estou falando isso aqui não, tá? Não estou falando isso aqui não. Eu estou falando do seu altar, do seu relacionamento com Deus, daquela intimidade que você tinha antes com Ele. Quando Elias vai oferecer o sacrifício, eu tenho 5 minutos para eles cantarem. Me escute. Bem baixinho, só para eu finalizar. Minha voz já foi. Quando Elias vai oferecer o sacrifício, a primeira coisa que ele faz, eu não tenho tempo para entrar nos tópicos, mas ele vai reedificar o altar, ou edificar o altar. Ele vai organizar a lenha. Ele vai cortar o novilho. E ele vai abrir uma cova ou um rego ao redor do altar, que cabe mais ou menos 12 litros de água. E ele manda que despejem ali os 12 litros de água. Antes de Elias orar, pedindo fogo, que é o que a gente vai cantar aqui agora. Antes de fazer isso, ele edificou o altar. Colocou um altar novo sobre o altar velho. Ele organizou a lenha, porque todo sacrifício bem recebido precisa de organização. Ele entregou o sacrifício cortando o novilho. E por último ele fez Israel colocar uma entrega completa, que é as águas. Porque não se esqueça que está em 3 anos e meio de seca. As águas estão escassas. Tem quem diga que o Mar Morto é perto do Carmelo, então eles pegaram do Mar Morto, que não é água, para se beber. O que eu quero que você entenda é que existe uma entrega total, que é as águas. Depois que ele edifica o altar, organiza a lenha, entrega o novilho e coloca a entrega total, a oração dele é essa: Senhor, responde com fogo. Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, mostra que o Senhor é Deus e responde com fogo. O texto diz que o fogo que desceu foi tão forte que consumiu o novilho, a lenha, a água e as pedras. Deixa eu te falar uma coisa.
a ação sobrenatural que você tanto pede está condicionada à forma que está o seu altar e a sua entrega. Acabei. Vamos orar? Em pé, sentado, de joelho, deitado.